Mas aquilo que eu vejo já está muito velho. Aquilo como os canais estão todos rebentados financeiramente. Já não é o que era antes. Não. Acabou e já não volta. Mas aquilo não sabe. Sabe? Mas continua a saber. Eles sabem, mas fingem que não sabem. Tem que fingir. Estamos on e agradecer imenso por ter vindo. Nada. A presença. É sempre um gosto tê-lo aqui. E acho que dispensa apresentações. Nós não temos o hábito de apresentar o convidado, mas se há professor que dispensa apresentações e pessoa, é o professor Miguel Morgado. Fan favorite. Fan favorite, é verdade. Professor, dizer-lhe que o professor tem uma carreira longa e isto não vai ser... Não é a melhor forma de começar, porque já faz isto há muitos anos. Mas isto não vai ser o habitual comentário político, não é isso que nós procuramos. O que nós procuramos é tentar que o professor conhecer o convidado, conhecer o professor, conhecer a sua estadia aqui pelo IEP e se calhar começar por aí. Tá bom. Sabemos que o professor fez o mestrado cá e que acabou também por ser professor de muitos professores que hoje em dia são É cá verdade, professores. muitos professores vossos foram meus alunos em tempos, é para verem como eu já estou aqui há tanto tempo a dar aulas desde 2000 ou 2001, bem, há uns 23, 24 anos que eu dou aulas aqui e por isso muitos dos vossos professores agora, que vocês têm agora são meus alunos, alguns até são mais velhos do que eu, mas isso resulta da circunstância de terem sido os meus alunos no doutoramento. Mas sim, muitos dos vossos professores foram meus alunos, é verdade. Ótimo. Como é que foi chegar até aqui, até ao IEP? Bem, eu estou na Católica há muito tempo, porque eu antes de vir para o IEP tirei o curso de Economia aqui na Católica, do outro lado aqui do campus. Aliás, eu ia dizer o meu primeiro ano, mas cá não foi o meu primeiro ano, se cá foi no segundo ano. Nós inaugurámos este edifício, na altura, foi o nosso curso. E era um curso fantástico, com montes de gente muito competente naqueles anos, e depois vieram também a tornar pessoas nos seus meios muito destacadas. Foi um período de grande euforia na sociedade portuguesa, ali o princípio dos anos 90, meados dos anos 90, parecia que os nossos horizontes iam ser ilimitados, mal sabíamos o que estava ali ao dobrar da esquina, mas foram anos de grande euforia. E eu acho que o ambiente no curso de Economia e dos meus colegas, enfim, não todos, porque nós éramos muitos, evidentemente, e há sempre tantas exceções, mas havia um grande otimismo relativamente ao nosso destino pessoal, claro, e ao destino do país em geral. E quando eu vim para o IEP em 97, porque na altura o curso de Economia deram 5 anos, não é como hoje, são 3, fiz um curso de 5 anos, e depois vim diretamente daqui. Eu soube da existência do IEP por comunicação interna até da Católica. E depois pensei que eu teria de deixar durante um momento. Eu ainda hesitei. Hesitei em fazer o mestrado de Economia na Nova ou fazer o mestrado aqui no IEP. Ainda hesitei. Mas depois eu percebi que eu teria de deixar a Economia durante uns tempos se eu queria perceber realmente o que é que se passava. E em grande medida eu devo isso à influência de um professor que eu tive, um professor muito famoso nas letras portuguesas, era um grande mestre, o professor Borges de Macedo, que era um professor muito ríspido, ele vinha ainda da escola ainda do Estado Novo, era um grande historiador, mas era um grande pensador, não era só um homem da história, era um homem também das letras, da reflexão, e ele foi meu professor de História Económica no 4º ano de Economia. E para mim foi ele e a cadeira foram sim momentos de revelação. Aí eu percebi que teria de deixar a Economia durante uns tempos. No 4º ano não sabia bem para onde, e depois percebi que era a filosofia política, era ali o meu destino. No 5º ano, quando depois vi o IEP e tal, e vejam bem o que aconteceu, é que ele morreu no semestre em que foi meu professor. Portanto, ele já não acabou o semestre. E na altura isso foi uma coisa um grande choque, eu lembro perfeitamente disso. Foi o assistente dele, que eu nunca mais voltei a ver, que acabou até a cadeira, naquela emergência que ocorreu pela morte súbita e inesperada dele. E eu acho que foi esse o meu momento de esclarecimento ou de revelação,
que depois, quando vi a oportunidade do IEP, decidi vir para Agarrou. aqui. Mas acho que isso, por um lado, estarmos a ter essa conversa aqui é bom e acho que tranquiliza, pelo menos a mim tranquiliza, saber que alguém que teve uma carreira e já tem uma carreira deste calibre chega aqui por... é uma coisa de um momento, de uma fração. Nós já falámos como é que chegámos aqui também, acho que no primeiro episódio. Uhum. E também foram coisas assim, foi porque ouvi falar e não sei o quê, e depois pensei melhor e afinal é mais aquilo. Sim. Não há bem uma predestinação, não é? Sim, Não, há- mas a nossa vida é feita de coisas dessas, não é? Sim, claro. Se a gente vir à esquerda ou à direita na rua, muda radicalmente o nosso destino pessoal. Neste caso, o que é importante é se depois de feitas as escolhas, e felizmente para nós essas escolhas não são irreversíveis, se depois nós temos tempo para perceber se a escolha foi bem feita, não é? E para mim era muito claro, independentemente depois das primeiras frustrações, não se esqueça que o IEP não era nada isto que existe hoje, não é? O IEP era uma coisa minúscula, minúscula, e portanto não era a máquina que é hoje, que as coisas funcionam todas muito bem e tal, mesmo que eu sei que estás a ter razões de queixa sempre a propósito de qualquer coisa, mas na altura era completamente diferente. E por isso mesmo quando eu cheguei cá e as insuficiências que eu também me apercebi, cadeiras que eu não gostava, professores que eu achava que eram, enfim, um desperdício de tempo estar a ter aulas com eles, porque também houve, eu percebi que no fundo eu também queria era fazer investigação naquela área, queria aprender os temas da filosofia política, e depois estava um bocado ansioso porque chegasse o momento da tese, enfim, acabar as cadeiras e tal, despachar lá isso porque eu queria era fazer uma tese, e depois ver onde é que aquilo me levava. E depois quando comecei a escrever a tese, eu na verdade comecei a escrever uma tese, depois mudei de tema, aconteceu a mesma coisa no doutoramento, comecei a escrever uma tese, escrevi umas quantas páginas e depois mudei de tema para um tema radicalmente diferente, eu fiz isso no mestrado, fiz isso no doutoramento, mas nunca é tempo perdido porque aprende sempre. Exatamente. Mas eu depois quando estava logo no início enfim, na segunda tese que eu estava a fazer, eu percebi, bem, eu acho que é isto, eu acho que vou ter que dedicar a minha vida toda a isto, não há grande alternativa. E a decisão ficou tomada. Ou no IEP ou no outro lado qualquer, mas depois acabou por ser aqui. É interessante. Eu se calhar gostava de regredir e voltar ali à questão da predestinação. O professor nasce na capital da Revolução Vermelha, no ano da Revolução. Sim. E eu gostava de perceber como é que alguém que... Portanto, aqui está a margem sul. Em peso, novamente. Em peso, claro, Mas- e bem. Mas eu gostava de perceber como é que alguém que num período de tempo em que sabemos que Setúbal e a margem sul não é o que era hoje, como é que alguém almejava, por exemplo, ir tirar economia na Universidade Católica? Como é que isso surgiu? Como é que isso foi pensado? Bem, quando eu tive de tomar as decisões sobre ir para a universidade, Setúbal já era um lugar muito diferente. Portugal já era um lugar muito diferente. No início da década de 90, Portugal tinha sofrido tantas transformações nos 10 anos anteriores que o país estava irreconhecível e por isso a decisão de ir para a universidade já não era complicada, era a mesma em Setúbal que era em Braga ou na Covilhã ou na Figueira de Foz. Agora, quando eu era mesmo miúdo, aí sim as coisas eram muito diferentes. Setúbal, há um documentário que vocês podem se calhar ver, não sei se está disponível no YouTube, mas vocês podem encontrar de outras maneiras, feito por dois comunistas franceses, cujo nome me escapa, chamado La Ville Rouge, a Cidade Vermelha, e é um documentário sobre Setúbal em 1975, muito apologético da Revolução, do que estava a acontecer, é muito divertido, muito divertido. E Setúbal foi, como vocês estavam a dizer, a capital da Revolução, era dali que se esperava que viesse a grande insurreição comunista, armada, se necessário, havia armas escondidas, prontas para esse momento de insurreição, a partir do qual se instituiria uma espécie de República Socialista Soviética, liderada pelo Partido Comunista Português de então. O ambiente era muito politizado, episódios divertidíssimos, os comícios dos partidos eram concorridíssimos. O meu pai tinha um amigo que era médico, retornado, que era a única pessoa que nós conhecíamos que era do CDS. Nós não fazíamos ideia que houvesse pessoas do CDS. E ele era do CDS, precisamente por ser retornado. E eu lembro-me de ele contar ao meu pai que era ele que ia colar cartazes à noite em Setúbal, de madrugada, do CDS. E que andava sempre com... Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas.
um taco de beisebol no porta-bagagens. Nunca tinha visto um taco de beisebol. Um herói da direita. Na altura, na internet, na televisão, porque ele estava sempre à espera que houvesse confusão. E havia confusão nas ruas, quem colava cartazes, essas coisas todas. Grafites. Mas não só, havia, claro, muita intimidação para as pessoas não exprimirem opiniões de um certo tipo. A cidade era um cagaçal autêntico de cartazes colados nas paredes durante todo o ano, de grafite, de partidários, com uma linguagem que hoje toda a gente acharia. Eu contei isto num podcast na SIC há um ano, mas conto a vocês também, porque, para vocês perceberem, em frente à minha casa, e eu vivia numa zona central da cidade, junto à zona mais antiga, no bairro Salgado, em frente à minha casa até muito, muito tarde, e quando digo muito tarde, até o final dos anos 80, princípio dos anos 90, esteve um grafito escrito que dizia assim: Mário Soares fuzilado já. E nunca ninguém se deu ao cuidado de rever aquilo, não é? pintar aquilo por cima. As coisas eram ditas e manifestadas com uma violência muito... Lembro, por exemplo, as eleições presidenciais de 1986, com a campanha no outono de 85. O Salgado Desenho era o candidato apoiado depois pelo Partido Comunista. E eu lembro-me que houve... O candidato da direita era muito... Na altura, Cavaco Silva apoiava Freitas do Amaral, que era o candidato da direita, e portanto Cavaco Silva já era muito popular no país. Portanto, houve uma grande mobilização em torno da candidatura de Freitas do Amaral, mesmo naquelas zonas proibidas, como a Moita, Setúbal, Seixal, e eles organizaram comícios. Eu na altura era miúdo, mas lembro-me muito bem disso. E lembro-me que havia apedrejamentos às pessoas que se juntavam àqueles comícios, e toda a gente sabia quem é que fazia o quê. Sim, não havia de ser a malta... E havia uma coisa curiosa, que eu vivia, o prédio onde eu vivia, na casa dos meus pais, onde eu e a minha irmã vivíamos, naturalmente, era muito próximo da sede do Partido Comunista, lá em Setúbal. Que ainda é mesmo? Na Avenida 5 de Outubro. Exatamente. Agora o edifício é completamente diferente. Na altura era um edifício antigo, tinha sido ocupado, na altura de 25 de Abril, mas eram daquelas casas antigas, ali alentejanas, de resto de chão. E eles, com o megafone, nas eleições, fossem que eleições fossem, eles davam por megafone os resultados das mesas todas de Setúbal, das mesas eleitorais. E então as pessoas daqueles prédios apagavam as luzes para ninguém ver e ficavam a ouvir o megafone, que parecia que estávamos, sei lá, na Coreia do Norte, ou era aquilo. E era assim que nós tínhamos a informação. E era engraçado porque se via pelo tom de entusiasmo ou de desânimo da pessoa que estava a ler ao megafone, Quem é que tem se as eleições tinham corrido mal ao Partido Comunista, se tinham corrido bem. E via-se logo. E à medida que os anos 80 foram progredindo, as eleições corriam cada vez pior ao Partido Comunista, a voz era desânimo, depois acabaram por tirar o megafone. Muitas histórias desse período. Foi um período violento, mas podia ter sido muito mais violento, claro. Portugal teve na iminência de haver uma guerra civil no verão de 1975, e essa guerra civil teria uma frente ali, e tal como houve no Sul essa violência política, também houve no Norte a violência anticomunista. Portanto, o país esteve ali sob um barril de pólvora. Só que isso depois termina tudo com o chamado cavaquismo. Cavaco normaliza o país, a adesão à Comunidade Económica Europeia normaliza o país, ou melhor, torna o país europeu. O país não era europeu, o país tinha feito uma revolução para se livrar de um regime político que não era europeu, que tinha uma vocação imperial, ultramarina. A revolução é feita em nome de projetos ambivalentes, ou um projeto comunista, ou um projeto democrata liberal de tipo ocidental. E houve ali muitos anos de indefinição, em que o país realmente era um híbrido. E depois, a meio dos anos 80, com uma grande obra de transformação, como eu disse, vinda de fora, para a nossa adesão à CE, e vinda de dentro, com o apoio massivo, como nunca mais houve, a um primeiro-ministro, naquele caso chamado Cavaco Silva, que transformou o país. E, nesse sentido, também fez do distrito de Setúbal, que era tão bizarro, por padrões europeus, um distrito hoje banal, normal, não é? Bom, normal, sabemos que a Câmara de Seixal tem a bandeira russa como símbolo. Não é? É verdade, mas se eu vos contasse como era quando eu jogava no Vitória de Setúbal e andávamos ali... Já íamos aí, quando íamos a jogar ali contra aquelas equipas ali da zona, havia coisas de todo o tipo. Por exemplo, entrávamos em qualquer lado,
qualquer lado. Se fosse o Lavradio, fosse o Seixal, e havia uns cartazes de grande júbilo das câmaras municipais ou do Partido Comunista a dizer município ou território livre de armas nucleares. Porque na altura, naqueles anos, havia uma grande discussão política, que entretanto também desapareceu, com a instalação de armas nucleares americanas na Alemanha e Inglaterra. E então, claro, as forças da esquerda mobilizaram-se para protestar contra a instalação daquelas armas nucleares, que foram uma resposta à instalação de armas nucleares pela União Soviética na altura, pelos países do Pacto de Varsóvia. E então havia um grande orgulho no distrito de Setúbal de que ali os fascistas não passarão. E naqueles anos, de facto, não passaram. Não houve ali armas nucleares, nem sequer uma central nuclear. Por isso havia, eu lembro-me de, em Alhos Vedros, havia uns murais fantásticos, infelizmente hoje já não existem. Havia uns murais revolucionários enormes, gigantescos. Ainda existem. Alguns ainda existem, mas aquilo da era Feira do muito Livro, Feira do maior. Livro de 70. Era aqui. E nós íamos ainda jogar lá. Feira do Livro de 78, ok. Uma coisa assim. E em Palmela também existe quando se sobe para o castelo do Partido Comunista, que diz juntem-se todos perante a Revolução, uma coisa desse género. E continua lá até Isso era hoje. muito divertido. Agora vocês têm que imaginar uma coisa que hoje já não existe em Portugal, que é os cartazes dos partidos colados e recolocados uns sobre os outros nas paredes de todos os prédios, e depois começavam a descolar com a chuva, com a umidade, com um bocado à semelhança das cartazes dos touros, não é? Do circo. Agora imagina isto, Por baixo das exato, pontes. mas é isso mesmo, mas é exatamente isso. Agora imagina isso a uma escala de uma cidade inteira. Bem, Lisboa também era assim, mas em Setúbal isso era particularmente atroz, o que dava um aspecto horrível à cidade, porque a cidade era muito mais pobre, não tinha as infraestruturas que tem hoje, não tinha os prédios modernos que tem hoje. Portanto, aquilo era um contexto muito diferente, e eu tive o privilégio de ver a transformação que ocorreu, que foi uma grande transformação e muito rápida. Foi dos lugares em Portugal e do distrito de Setúbal que mais mudou para melhor, para muito melhor, nos anos do cavaquismo, do chamado cavaquismo. Fomos muito beneficiários daquela prosperidade, e como eu vos disse, foi uma prosperidade acompanhada por uma certa euforia. Aquilo basicamente aqui em Portugal nós pensávamos que ninguém nos iria agarrar, era uma questão de tempo até sermos tão prósperos como os outros europeus, e depois, como eu vos disse, houve uma grande desilusão, houve um grande choque de expectativas, que foi sobretudo a minha geração que apanhou, e que foram a história dos últimos 20 anos, 25 anos. Depois a Irlanda apanhou-nos, a Estónia, etc. E por aí vamos. Acha que foi essa visão romântica do que se estava a passar à sua volta, e de ser jogador e levar com esses cartazes? Acha que foi essa visão romântica que o tornou de direita? Não. Eu sempre tive uma visão, e aliás até escrevi agora um livro sobre isso, que eu nunca tive nenhuma concepção romântica da política, nem tradicionalista, nem moralista. E por isso que até tentei reconceptualizar a estrutura do conservadorismo para não ser nem uma coisa, nem outra, nem outra. A razão porque eu fui de direita desde muito cedo, eu acho que talvez se deva ao facto de eu ter tido sempre um instinto de uma inclinação de rebeldia. Sempre tive horror a dizer as mesmas coisas que os outros diziam, a pensar pela cabeça dos outros. Mas é um bocado por aí. Sempre tive essa aversão, às vezes era uma aversão física. Gostava-me imenso de imitar os outros, estar na sombra dos outros. E então essa inclinação pela rebeldia fez-me que não percebia nada de política, e tive uma infância, uma adolescência muito típica ali daquele tempo. Portanto, não via livros, não via nada, não estávamos para aí virados, a vida era outra coisa completamente diferente. Eu, que não fazia a mínima ideia de nada, fazia a impressão que toda a gente estivesse a repetir aquelas coisas, que me parecia aqueles slogans, aquelas divisas, porque as pessoas que também estavam à minha volta, comunistas ou socialistas muito radicalizados, e outras pessoas que não eram, até da minha família, que não eram comunistas, mas da extrema-esquerda maoísta, etc. Essas pessoas também não eram particularmente sofisticadas, e portanto eu ouvia-as dizer coisas que na minha cabeça pareciam que eu descobri muito mais tarde, a estudar Platão, que estas coisas tinham que ser todas examinadas, e elas não eram devidamente examinadas e criticadas. E a mim o que se suscitava era um movimento de ruptura e de rebeldia e de rejeição.
E depois acabei por, na altura custa também, porque enfim, no meio eu que era um tipo muito sociável, tinha os meus grupos, a minha escola, etc. Também era um bocado chato, também está sempre a ouvir bocas e pessoas Claro. que se chateavam connosco, porque nós somos assim, ou somos assados. Mas depois, a partir de uma certa altura em que eu ganhei uma certa confiança em mim mesmo na minha adolescência, quando passou aquelas hesitações que nós todos tivemos como rapazes com 12, 13 anos e que não sabemos bem quantas é que andamos, mas quando essas coisas me passaram, esses momentos de crise, e eu adquiri a confiança em mim mesmo, depois até comecei a ter um certo gáudio de sim, quantos são? Diz lá o que é que queres. Não gostas? Então diz lá, fala aí. E depois discussões imensas, eu vou dizer também barbaridades, no meio da minha ignorância, mas lembro perfeitamente, à volta dos copos, com alguns eram amigos, outros não eram amigos, e claro, muitas vezes acabava tudo aos insultos e aquela coisa toda, mas era normal, não era nada de normal. Mas eu depois acabei por sentir um certo gáudio, um certo orgulho de me sentir distinto no sentido literal do termo, quer dizer, eu dizer, pá, Miguel, porra, ótimo, não és como os outros, Certo. levaste na cabeça, não sabes bem o que é que andas a dizer, mas alguma coisa a estar a fazer bem para não ser igual a dos outros, que é uma ideia um bocado estúpida, um bocado primária, mas naquela, com o meu temperamento, que eu ainda hoje conservo, e que traz muito dissabores, a pessoa está sempre em rebeldia e sempre a destoar, traz sempre muitos dissabores, mas desde a minha adolescência que eu também aprendi que trazia as suas recompensas. E uma dessas recompensas é que se essa inclinação de rebeldia for temperada por outras coisas boas, que isso também é o segredo da nossa liberdade pessoal. E eu, quando tomei consciência disso, ali aos 20 anos, 18 anos, disse, espera lá, que esta coisa da liberdade pessoal é muito importante. A gente aprende a pensar pela própria cabeça e tal. E depois comecei a ler uns livros e pensei, tá bem, ok, não me desviei assim tanto, ainda vou a tempo de me emendar. Isso faz-me lembrar, só uma parte, isso faz-me lembrar, esse sentido de rebeldia do professor faz-me lembrar quando foi as linhas vermelhas. O professor estava a falar com um amigo e o professor disse, não é o Miguel Morgado, não és o Miguel Morgado, não tens que usar gravata, só eu que posso usar dois tons. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso. Eu tenho uma história engraçada para contar da gravata, eu acho que não posso dizer o nome da pessoa, mas vocês adivinham com facilidade. Quando eu fui eleito deputado, em outubro de 2015, um alto líder partidário, na altura, mas não era o Pedro Passos Coelho, que não ligava nada a essas coisas, mas era outro. Disse-me assim, eu gostava imenso de ter os deputados do meu partido que com essa idade, mas ao mesmo tempo maturidade, não usassem gravata. E eu disse assim, mas isto não tem segredo nenhum, assim, se toda a gente começar a deixar de usar gravata, se calhar eu começo a usar gravata, se for preciso. E agora vejo no Parlamento muita gente que não usa gravata e começo a pensar, se eu agora fosse deputado, se calhar voltava a usar uma gravata. Era? Se calhar. Quem usa gola alta. Temos líderes partidários que usam gola alta. Isso não. Isso já é agressão extrema, não é? Pensamos, não. O professor falou-nos sobre Platão. De onde é que, aliás, de onde e a que idade é que surge o interesse pela cultura clássica? Muito tarde na minha vida, porque, como eu vos disse, a minha adolescência foi passada com outros interesses completamente supérfluos e superficiais, as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso foi quando eu comecei a estudar na universidade. Basicamente, eu posso dizer que foi a Universidade Católica que me salvou de uma vida espiritualmente vazia. Mundana. A Católica para mim foi muito importante. Em Setúbal, o estilo de vida que eu tinha na minha adolescência, acho que nunca me encaminharia para o tipo de objetos belos e verdadeiros que a minha vinda para a Católica proporcionou. Podem dizer, mas se tivesse ido para outra universidade teria acontecido a mesma coisa. Bem, talvez, não sei, eu só vi para esta e só conheço esta como aluno. Depois dei aulas em muitas outras universidades e fiquei a conhecer outras universidades. Mas como aluno só tenho a experiência desta. E desta houve coisas que a Católica me deu, que se calhar eu não teria adquirido de outra maneira. E o interesse pela cultura clássica foi certamente um deles. Não quer dizer que só se aprenda na Católica, não é isso, mas que foi aqui que eu adquiri esse gosto e essa devoção até. Isso foi. Eu
Eu acho que ninguém pode dizer que talvez tenha sido a Católica e só a Católica é que ofereça isso, mas talvez possa-se dizer que se não fosse a outra realidade de quando o professor saía de Lisboa e ia para Setúbal e tinha essa realidade e até essas convivências diferentes, eu acho que é isso que lhe dá uma perspectiva do que é que pode ser, não é? Do que é que há de diferente na Católica e o que é que há de diferente em Setúbal. E eu acho que é agregar isso, acho que é fazer essa conjuntura que nos dá a possibilidade de fazer, se calhar, isto é um exemplo extrapolado, mas boa política, não é? É conhecer as realidades. E eu acho que é um bocado por aí. Eu acho que quem quer ir para a política tem que ter fazer essa combinação. Por um lado, tem de ser alguém que conhece o povo e o país e a sociedade que vai governar. Diretamente, se for uma pessoa que for um Primeiro-Ministro ou um Presidente da República, ou indiretamente, em cargos mais inferiores ou em cargos mais superiores. Por um lado, tem que conhecer bem. E isso acontece muitas vezes na política. Nós conhecemos muitas pessoas de responsabilidades que não fazem ideia do país onde vivem. Fazem a mínima ideia, porque estão fechados desde muito cedo. Numa bolha. Não, pronto, hoje chama-se uma bolha, mas podemos chamar outra coisa qualquer. Mas sim, qualquer coisa desse tipo. Há uma visão muito unilateral e parcial do país. Mas na política também tem de se combinar isso com a capacidade para transcender a nossa experiência pessoal e perceber que há, enfim, princípios políticos, objetos de decisão que não são facilmente compreensíveis, assimiláveis e manipuláveis se estivermos só a atender à nossa experiência pessoal. Por isso a gente tem que saber combinar as duas coisas. É um exercício que eleva muito o nosso espírito, se nós nos quisermos dedicar a isso. Agora, claro, se nós tivermos muitas experiências na nossa vida pessoal que vos dão não só horizontes muito mais alargados, como vos dão uma visão dos problemas muito mais multifacetada, mas ao mesmo tempo que vos permite falar uma linguagem diferenciada, as pessoas perceberem que vocês não estão distantes delas, que são capazes de perceber os problemas delas, porque também podem não os ter partilhado, mas que percebem a linguagem através da qual esses problemas são comunicados. Essas coisas são todas fundamentais, parece-me, no exercício da atividade política. Mas não é só no exercício da atividade política, na vossa própria vida. Na condição de convém que estejam abertos o mais possível ao mundo. Há coisas feias no mundo e nós não devemos repudiá-las apenas por elas serem feias, mas não devemos torná-las nossas porque elas são feias. Elas fazem parte do mundo e nós devemos conhecê-las para aprender a lidar com elas. E depois há as coisas belas todas do mundo, essas sim, essas que nós temos que apropriar, essas que nós temos que fazer uma espécie de mobília interior da nossa alma. Mas para isso vocês têm que estar abertos ao que existe. Há coisas belas em todo o lado que às vezes estão escondidas, vocês têm que estar com os olhos abertos para as ver. E há coisas feias em todo o lado, às vezes dentro da vossa própria alma, que a gente tem que expulsar, ou que constitui um objeto que vocês querem corrigir, que vocês querem reformar, que vocês querem mudar, mas também só conseguirão fazê-lo se conhecerem-nas bem. Não é se ganharem distância sobre elas, não é o contrário. Se estiverem perto delas, souberem onde é que elas estão, souberem como é que elas se movimentam. Isso é... O professor acha que esse exercício de fazer o purgatório da vida foi algo que adquiriu através da leitura dos clássicos ou é algo que veio desde muito novo com uma educação ríspida? Mas eu não tive uma educação ríspida. É isso. Não Mas tive. a questão é que normalmente as pessoas que tentam corrigir alguns das coisas que fazem mal nos filhos acaba por ser através da educação, não é? A questão é que nós falamos muito disso, nós falamos muito sobre a tentativa de nos tornarmos mais virtuosos. E eu gostava de saber se isso vem de trás ou se vem também, se é um modus operandi que o professor adquiriu também porque dá os clássicos e se é que exerce isso na sua vida de todos. É sempre difícil nós sabermos corresponder com exatidão àquilo que devemos à nossa educação e aquilo que não devemos à nossa educação. Por uma razão simples, nós somos o objeto dessa educação. E depois porque a educação teve vários agentes, teve vários sujeitos de educação sobre nós, vários sujeitos educativos. Não foi só a nossa família mais próxima, e depois os membros da família são muito diferenciados na influência que têm sobre cada um de nós.
Mas também os nossos amigos, se nós privávamos muito com os nossos amigos, passávamos muito tempo com eles, as nossas namoradas, a sequência delas, também elas nos influenciaram muito. As pessoas que nós íamos conhecendo todos os dias, que não eram nem nossos amigos, nem nossos familiares, mas que de uma certa maneira estavam presentes na nossa vida. Nós temos sempre uma imensa dificuldade, eu pelo menos tenho em corresponder com exatidão, olha, isto eu devo à minha educação, isto eu não devo. Acho que, apesar de tudo, para utilizar uma expressão do Michel Foucault, esta tecnologia do sujeito, de nós querermos tornar-nos um objeto para nós próprios de melhoramento, de aperfeiçoamento, ela está sempre latente, ela está sempre presente. Depois nós podemos não estar suficientemente esclarecidos, nem ter os incentivos certos para procedermos a isso com método, com perseverança, com constância. Ela está sempre presente, a necessidade que nós temos de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. Depois, ao mesmo tempo, nós também temos muitos fatores de adversidade da nossa vida. Eu tive poucos, felizmente, mas eu sou um felizardo, mas muita gente tem muitos fatores de adversidade, quer dizer, resistências, dificuldades, inimizades, faltas de amor dos outros, dificuldades materiais, às vezes dificuldades de saúde, do corpo, da mente. São obstáculos terríveis que nos fazem desistir, consciente ou inconscientemente. E eu já não serei melhor do que isto. Portanto, eu parei aqui. E agora limito-me a viver o tempo que resta. Isso acontece a muita gente por causa da dimensão dos obstáculos. É como eu estou a dizer, eu não estou a dar lições a ninguém. Eu reconheci que tive circunstâncias da minha vida, desde que nasci até hoje, com a idade que eu tenho, e ser vosso professor e essas coisas todas, eu tive sempre imensa sorte. E esses obstáculos foram, se não foram desaparecendo todos antes que eu lhes tivesse que tocar, eles, enfim, quando chegavam a mim já estavam muito fraquinhos e por isso eu podia saltar por cima deles. Para muitas outras pessoas isso não é assim, isso é a tragédia da vida de cada um. Agora, eu acho que está latente sempre essa tentativa de nós nos superarmos, de nós sermos melhores, às vezes em pequenas coisas, às vezes em grandes coisas. Quando nós fazemos o discernimento, e aí ajuda muito a cultura clássica, quando nós fazemos o discernimento entre o que são as pequenas coisas que são objeto possível do nosso aperfeiçoamento e as grandes coisas, pronto, quando nós conseguimos separar uma das outras e dirigimos a nossa energia para cuidar das coisas grandes e não das coisas pequenas, pronto, isso é uma maravilha. Acho que se existe felicidade neste mundo, a felicidade seria qualquer coisa desse tipo, não é? Agora, parece um bocado fugir do tema, mas o professor falou-nos que só conhece esta universidade como aluno. Como aluno, sim. Mas como professor sabemos que deu aulas fora do país. Como é que foi a experiência? Eu pensava que ia dizer que dei aulas em Portugal noutras universidades, que também dei. E também dou ainda. Eu ainda dou aulas na nova SBE, ali em Carcavelos. Em Economia, não é? É, mestrado em Economia. Mas pronto, é mais interessante falar das outras. Lá está, eu sempre fui um felizardo e por isso fui parar a uma universidade de topo para dar aulas de teoria política, precisamente. A minha cadeira era uma cadeira só para alunos de doutoramento, mas estava aberta a inscrição ao que eles chamam os senior undergrads, os finalistas, não é? E eu tive 2 finalistas de licenciatura que estavam mesmo a terminar e frequentaram a cadeira, mas era uma cadeira só para alunos de doutoramento que se chamava, tinha um nome genérico, Studies in Political Theory, acho que era assim o nome, mas que aquilo era um nome genérico para depois a universidade convidava alguém e dizia precisávamos de um programa deste tipo, e eu fui convidado por um amigo, não tinha lá para fui convidado por um amigo americano, dar aulas, que vocês conhecem do Estoril, provavelmente, que é o Clifford Orwin, e fui para lá. Eu tinha dado uma conferência em Filadélfia, tinha-me encontrado com ele em Filadélfia em 2000 e já foi há tanto tempo, sei lá, 2007 talvez, 2007. Mais ou menos quando nós nascemos, portanto. 2007, fui a Filadélfia, passei em Filadélfia uma bela semana, foi ótimo, grandes festas e tudo mais, só com a malta da ciência política. E fui lá dar uma conferência, havia milhares de conferências lá, eu dei uma, com uma rapariga que era búlgara, que nós éramos mais ou menos da mesma idade, ela era búlgara, mas vivia na América há muitos anos. E ela era aluna lá na América, mas eu já tinha acabado o doutoramento, eu já tinha acabado o doutoramento.
E eu fui falar sobre um tema, ela falou sobre outro tema, ela foi falar sobre Tocqueville, não me lembro. Eu fui falar sobre Jean Barberach, que foi sempre assim uma coisa, o fetiche que eu tive com o Jean Barberach. E agora no livro que eu estou a escrever sobre o liberalismo vou escrever também sobre o Barberach. E na altura, depois o Orwin perguntou-me, então e se viesses dar aulas para lá um ano? E eu disse, maravilha, mas depois só se criou ali a vaga 2 anos depois, por isso eu tive que esperar um bocadinho. E o Departamento de Ciência Política da Universidade de Toronto era e é excepcional, dos melhores do mundo inteiro. É um departamento enorme, mesmo na área de ciência política empírica, mas também na área da teoria política. Eu tinha uma vida santa, dava 1h30 de aulas por semana e foi ótimo, mas conheci alunos excepcionais, tive colegas excepcionais e aprendi imenso. E depois ainda pensei se ficaria lá de vez ou não, ainda pensei nisso. Lá na Universidade de Toronto ainda me fizeram um bocadinho uma alusão a isso, eu queria ficar, não definitivamente, claro que isso não existe, para mim não existiria, mas dei uma experiência de 2 ou 3 anos e depois logo se veria e tal. E eu ainda estive ali a hesitar, depois pensei, tenho uma filha com 5 meses, eu saí e tinha ela 5 meses, depois quando eu voltei ela já era mais crescida. Não, eu tenho que voltar para Portugal, e voltei. E tinha se calhar também objetivos em Portugal, porque pouco depois disso, 4, 5 anos, integra o governo de Passos Coelho. Mas quando eu voltei por acaso isso não estava no meu horizonte. Eu até vos conto a história de como essa coisa aconteceu, não de ir para o governo, mas o período anterior. Eu voltei e o ano de 2009 em Portugal já era uma calamidade, economicamente e politicamente. E eu não vos vou dar os detalhes da minha perspectiva sobre aqueles anos, 2009, início de 2010, porque também não quero estar agora aqui a falar coisas muito partidárias. Mas aquilo era terrível, o ambiente era terrível. E há eleições nesse ano e o Primeiro-Ministro que estava em funções ganha as eleições, embora sem maioria absoluta, mas ele ganha. E eu, depois daquele resultado eleitoral, eu pensei, bem, se eu tinha alguma tentação, porque eu na altura já estava na televisão como comentador e tal, mas na TVI 24, se eu tinha alguma tentação de ir para a política, eu acho que eu vou renunciar a isto de vez. E não o fiz em paz comigo mesmo. Foi em guerra comigo mesmo, sentia-me mal. E então apareceu daquelas oportunidades, só para verem como eu tenho muita sorte na vida. Quando eu estava mesmo ali afundado numa grande tristeza, com o país, comigo próprio, aquelas coisas todas, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, na altura dirigida pelo António Barreto, ligou-me para eu escrever aquilo que acabou por ser esse livro que está aí em cima da mesa, o livro da autoridade. E então ele lembro perfeitamente, ele dizer-me assim, Miguel, precisava que... O António Araújo que trabalhava para ele, mas que ligou em nome dele, que precisava de um livro sobre a autoridade democrática. Isto foi a conclusão da conversa. No início da conversa os temas eram mais vagos e tal. E eu disse assim, não, eu escrevo, porque eu tinha a ideia de escrever um livro sobre a autoridade, depois sobre a soberania, depois sobre o amor, enfim, coisas que eu ainda estou a fazer, depois bem tantos anos depois. Mas eu pensei, não, eu escrevo um livro sobre a autoridade. E o último capítulo eu faço uma coisa sobre a autoridade democrática. Eu disse, ótimo, excelente. E eu achei ótimo. Eu, como também tinha metade do livro já escrito na cabeça, escrevi o livro numa velocidade supersónica. Esse livro escrevi para aí em 6 ou 7 semanas. Acabei-se no meio de janeiro do ano seguinte. E o livro saiu logo a seguir, porque eles na altura eram fantásticos e publicavam logo esses livros com uma velocidade estonteante. E até lembro que depois fui de férias no final de janeiro, depois de acabar de escrever o livro. E escrever o livro e estar concentrado em escrever o livro permitiu-me aliar-me totalmente do país. Okay. Totalmente. E para mim isso foi precioso. Porque quando eu acabei de escrever o livro, eu era como que um homem novo. Portanto, este livro, A Autoridade, foi um livro que teve importância para mim, na minha formação, mas também teve importância na minha estabilidade emocional. Por isso esse livro foi um belo antídoto para uma espécie de, não digo depressão, não era uma depressão, mas de uma certa tristeza sombria
que eu queria afastar. Esse livro para mim foi Continua a ser maravilhoso. uma escapatória, escrever. É claro que é ótimo. E sobretudo depois de ter estado na política e de estar ainda ligado à política, porque eu também não posso dizer que me desliguei da política, mas é ótimo, porque a política exige, é como ligar uma ficha à corrente elétrica. E aquilo está a passar a corrente elétrica quando se está ligado. Enquanto se está vivo, aquilo está sempre a passar a corrente elétrica, sempre. As últimas notícias, o que é que se passa no gabinete não sei de quem, a conspiração não sei do quê, a oposição está a fazer não sei o quê, a oposição ou o governo, dependendo da nossa posição onde é que nós estamos, os outros partidos estão a fazer isto e depois alguém avançou esta ideia e se fizéssemos isto na economia e se eu pensasse nisto para a segurança social, sei lá, nós estamos permanentemente ligados à corrente e é por isso que vocês podem constatar, isso vê-se mais facilmente nos grandes chefes executivos, os primeiros-ministros, etc., como eles envelhecem tão rapidamente. É verdade. Não, porque é mesmo eles. O António Costa. Não, Passos Sim, Coelho, Sim, envelheceu também. muito O Passos rapidamente. ainda O se Sócrates nos últimos anos envelheceu assim a olhos vistos, aqueles últimos 2 anos foram incríveis. Acontece a todos porque é inevitável que seja assim. O consumo de energia emocional, intelectual, energia anímica no global é gigantesco. Isso também acaba por acontecer a pessoas, não a todas as pessoas que estão na política, mas às pessoas que, não estando em cargos de liderança, estão muito próximos desses cargos de liderança e são tão responsáveis pelas decisões que a liderança toma como os próprios líderes. E eu também percebi que eu podia fazer aquilo uns anos, mas eu não podia fazer aquilo muitos anos. Até porque aquilo depois tem um elemento ali de... tem um elemento de... Eu fui fumador durante uns anos e por isso aquilo é como fumar. A gente não consegue imaginar a vida sem fumar, não conseguimos imaginar a vida sem aquilo, sem a política. E eu tive que fazer esse esforço. Mas as pessoas já não fumam. Não, deixei. Felizmente foi uma coisa... Portanto, se calhar a política ainda é um vício pior do que o que fumar. Não, porque eu de certa maneira desliguei-me daquilo que eu podia desligar. E foi, quer dizer, em grande proporção. Eu desliguei-me 90% das coisas e sou muito mais feliz assim. Mas quando eu estava lá dentro, e eu tive conversas dessas com amigos, eu pensava que já não conseguia viver de outra maneira. Okay. Portanto, eu ia ficar ali. E depois tive uns bons pretextos para sair. Lá está, tive sorte e tive bons pretextos para sair. E quando eu saí, numa altura em que muito propícia para depressões e tristezas sombrias, que foi o confinamento, por causa do Covid, o meu editor, agora o meu atual editor na Lei, na Dom Quixote, eu estava a desabafar com ele, fechado em casa, como estávamos todos, a dizer que estava-me a afogar naquela tristeza, e é ele que me diz, então, e aquele livro que tu me falaste, falas há anos, sobre a soberania, porquê é que não aproveitas e escreves? E eu, como é que não me ocorreu isso? Foi tão absurdo, foi exatamente assim. E eu desliguei o telefone, estive ali uns 10 minutos, sozinho, em casa, olha para mim mesmo, peguei no computador e pensei para mim mesmo, vamos lá ver se tu ainda sabes fazer isto. E comecei a escrever. Claro que o livro demorou muito tempo e estive ali a trabalhar com imensas fontes e não sei o quê, mas eu tinha muita coisa, porque o livro estava na minha cabeça a ser escrito, desde um seminário que eu dei na Católica do Porto. Vejam bem há quanto tempo é que isto foi, para aí em 2009 também, ou 2010. Antes de eu escrever o livro sobre a autoridade. Eu queria escrever um livro sobre a soberania, então aquilo andava sempre na minha cabeça, mesmo quando eu estava no governo. Às vezes estava em experiências políticas e pensava assim, isto é bem pensado para o meu livro. O livro que eu hei de escrever quando sair daqui, mas como eu nunca ia sair dali, eu nunca ia escrever o livro. Depois ele diz-me, escreve o livro. Eu lembro perfeitamente das primeiras 10 páginas que escrevi. Eu liguei o computador e escrevi 10 páginas de seguida sem parar. E depois estava com aquele pânico de todas as ideias que eu tinha acumulado na minha cabeça ao longo de 15 anos, naquele caso não eram 15, eram 10 anos, 11 anos, eu estava com pânico de me esquecer delas. Então eu estava a querer escrever o mais rápido possível e depois comecei a escrever sob uma forma de apontamentos num fecheiro Word ao lado, coisas que eu às vezes mais tarde já achava indecifráveis. O que é que tu querias dizer com isto? Era o pânico, já não esqueci. Mas o pânico tinha durante 10 anos, mas depois que estava finalmente com as mãos na massa, pensei, eu vou-me esquecer disto. E não posso esquecer disto. E ainda por cima tinha imensas coisas para dizer, o livro ficou muito grande e foi uma grande felicidade. Aquele confinamento com todos os custos que teve, danos que teve, incluindo para pessoas da minha família, por isso foi muito triste, mas
para mim, foi uma vez mais um momento terapêutico que eu nunca mais vou esquecer. E devo isso à reflexão, à meditação e à escrita, isso sem dúvida nenhuma. Portanto, a escrita é a maior forma de escapatória. Não sei se é a maior, para mim é ótima. Agora, convém ter alguma coisa para dizer, não é? Pois. Eu ainda tenho umas quantas ideias que acumulei durante estes anos todos, estou a esvaziá-las do cérebro, mas eu tenho muitas, portanto ainda tenho uns quantos Não, uns quantos livros para sair. Eu tenho umas quantas terapêuticas para fazer. E há livros que vão ficar sempre na gaveta e nunca vão sair? Ou... Eu acho que um deles já não vai sair, já não vou ter paciência para escrever. Há um que eu pensava que tinha posto na gaveta, mas tive aí uma sessão aí eu vou-vos dizer o que é. Eu, antes de ir para o governo... Isto é um exclusivo? Não, acho que não. Okay. Acho que não. Eu antes de ir para o governo em 2010, embora já estivesse ligado à política, mas estava aqui a dar aulas, e, portanto não tinha nenhum cargo político, embora já estivesse a trabalhar com o líder da oposição na altura e também com o Presidente da República que se recandidatou também nessa altura, Cavaco Silva, que também vai a votos para o segundo mandato em 2011, e eu fiz parte da comissão política dele da reeleição. Mas eu estava aqui concentrado aqui na vida académica, até porque não sabíamos o que é que ia acontecer ao país, não sabia eleições, se o meu lado iria ganhar, enfim. E então propus até uma bolsa para escrever um livro sobre a filosofia política dos Lusíadas. Que era uma coisa que eu andava ali a pensar e tal, gostava muito de escrever, e então ia fazer isso. E depois, claro, abandonei, tive que renunciar à bolsa, não é? Quando todas as coisas políticas se precipitaram, eu renunciei à bolsa. E sempre achei, este é daqueles que vai ficar na gaveta, para grande mágoa minha. Mas entretanto, um amigo meu escreveu um livro, uma biografia, não é um livro de análise aos Lusíadas, é um livro da biografia de Camões, a propósito dos 500 anos, não é? Então passaram... novo, que a capa é a mesma foto do Camões, meio esverdeada. É do Carlos Bobon. Sim, Carlos Bobon. exatamente. E já vi o livro. E ele, até foi um debate moderado pela nossa Lívia Franco, e ele, enfim, quis que eu fosse lá apresentar o livro dele, e eu acabei por, naquela conversa que tivemos lá, apresentar, foi a oportunidade que eu tive em público de apresentar a minha tese, a minha interpretação sobre os Lusíadas, que é assim uma coisa um bocado heterodoxa, que, enfim, que os estudos camonianos nunca... nunca li um livro, um texto que apresentasse uma coisa assim, e realmente provocou lá algum choque e pavor entre os camonianos presentes, a começar pelo Carlos Bobon, que estava a achar aquilo assim um bocado bizarro demais, mas depois eu pensei, afinal este não vai poder ficar na gaveta, por isso eu daqui por uns 2 ou 3 anos, se tudo correr bem, vai sair um livro mas pequeno, não vai ser grande, não pode ser grande, um livro pequeno sobre uma análise do ponto de vista da filosofia política dos Lusíadas. E só para acrescentar aqui, para quem não esteve presente naquela sessão, eu vou apresentar Camões nos Lusíadas, o resto não toco, mas nos Lusíadas, Camões como um leitor de Maquiavel. Boa. Um leitor de Maquiavel. Portanto, aquilo há ali muito maquiavelismo que atravessa o poema dos Lusíadas. E que permite-nos ter uma luz, ler aquilo a uma luz completamente diferente. É uma coisa que nós não... Desculpa. É uma coisa que nós não temos noção que muitas das obras que nós lemos têm sempre uma inspiração... Por exemplo, essa. Bom, mas não tem sempre, não é? Não, sim, mas na maior parte, se lermos os Lusíadas... Eu nunca... comédia. Por exemplo... O que é que tem a comédia? A influência sobre sobre as obras. Claro! Então, livros dessa grandeza depois influenciaram muitos outros livros. Isso é inevitável, não é? Uhum. Mas há certas ligações que nós nem fazemos ideia. Por exemplo, quando se lê os Lusíadas à primeira vista, nunca se pensa em Maquiavel, por exemplo. Está bem, mas espera lá. Mas se vocês forem ler livros sobre Camões e sobre os Lusíadas, ninguém vai falar do Maquiavel. Isto são hipóteses, até porque imediatamente me disseram não, mas nós temos uma lista dos livros que o Camões tinha, okay. E algumas que mesmo não fossem propriedade de Camões leu, não há nada, não consta lá nada, nem os discursos, nem o Príncipe. Eu estou a descontar isso tudo, estou a dizer que isso é completamente irrelevante para mim. E no fundo não é? Porque nós nunca saberemos, o que eu digo a essa malta nós nunca saberemos quais são as nossas fontes. As nossas fontes são tão precárias, nós nunca saberemos. O homem leu aquilo ou não. Agora, eu não quero estar chateado agora com o Camões, mas o meu ponto é este. A cultura italiana influencia Camões mais do que qualquer outra. E Virgílio influencia Camões mais do que Homero. Bem, a partir então da cultura italiana e da tradição da epopeia,
seria muito estranho que no final do século XVI, na segunda metade do século XVI, um homem como Camões não tivesse sequer contactado com teses que na altura já se espalhavam, não só na cultura italiana, mas junto de todos aqueles que tinham curiosidade sobre a cultura italiana no final do século XVI. Eram as teses de Maquiavel. Ele até podia não conhecer Maquiavel a fundo, mas os grandes traços, até a caricatura de Maquiavel, isso era um dado de todas as pessoas que andavam, digamos assim, naquela onda dos estudos humanísticos como Camões. E por isso, para mim, esses episódios biográficos até parece uma coisa devastadora, uma carta escondida de Camões a dizer: eu não sei quem é Maquiavel, nunca ouvi falar desse tipo, e repudio que amacia ele. Bem, até aparecer um tesouro desses, um vestígio desses, eu não... Não renunciei a essa ideia. Até porque acho que até nem sabe bem datas de morte e de nascimento, é uma coisa claro, assim. Claro, sim, exato, presume-se sempre. Então, como é que se pode dizer? As fontes sobre estas coisas todas são imensamente precárias, e então quando nós falamos sobre autores mais antigos, bem, ainda mais precários são. Mas quanto menos nós fizermos depender a nossa interpretação da cabeça dessas pessoas, dos seus dados biográficos reconstruídos forçosamente por historiadores do nosso tempo, quanto menos nós dependermos disso, melhor, mais seguros estamos. Mas pronto, isso é um exemplo de um livro que eu pensava que ia ficar na gaveta, mas que não vai ficar na gaveta. Felizmente para nós. Vamos ver, Exatamente. vamos ver. A introdução ao conservadorismo está a ser um sucesso, ou não? Foi o quê? Está a ser um sucesso. Já vai na segunda edição, é verdade. Para um livro daqueles, quer dizer, esse livro foi um grande sucesso, a Autoridade. A Autoridade vendeu 11 mil exemplares, o que para Portugal é imenso, imenso. Mas na altura houve uma grande euforia com essa coleção, esse foi dos primeiros volumes a sair, e houve uma grande adesão das pessoas, o livro era muito barato. Um livro de filosofia política em Portugal, para vender mais de 1000 exemplares, Tem que ser espetacular. tem de ser de alguém que as pessoas conheçam fora do mundo intelectual. E por isso muitas das pessoas compram os meus livros porque conhecem da comunicação social ou da política, só não comprariam. Ora, um livro de filosofia política em Portugal tem um mercado limitadíssimo. Ninguém pense em que ganha dinheiro a escrever livros de filosofia política em Portugal, esqueça. Nem em Portugal, nem na América, por exemplo, que é um mercado muito maior. Ou em escrever livros. Bem, às vezes há pessoas que ficam milionárias a escrever livros. Em Portugal? Não, em Portugal também. Em Portugal, por exemplo, há pessoas que ganham imenso dinheiro, reparem bem. Vou-vos dar 2 exemplos completamente distintos. Tem o José Rodrigues dos Santos, que vende muitos livros e ganha muito dinheiro com esses livros. Ou tinha o Saramago, por exemplo, que quando era vivo ganhou muito dinheiro com os livros. Mas, vou-vos dar outro exemplo. Livros jurídicos, técnicos. Pois. De comentário a Constituições ou Códigos. O professor Gomes Canutilho, professor da Universidade de Coimbra, uma eminência dos estudos jurídicos em Portugal, Jorge Medeiros. ele ganha imenso dinheiro só à conta dos direitos de autor Pois. de livros, que depois também são vendidos em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, Brasil. É possível ganhar muito dinheiro com livros em Portugal. Agora, Mas é um em grupo muito nichos reservado. e, claro, uma coisa muito, muito reservada, sim. Pois, principalmente pelas 800 pessoas que entram a cada ano ali na Faculdade Clássica. Se todas comprarem esse tipo de livros de constituições anotadas, é Tem-se capaz a de dar vida algum feita, dinheiro. né? Há sempre um mercado para essas atualizações, porque a legislação é nova, há as revisões constitucionais, portanto, mesmo em edições antigas que depois têm que ser atualizadas, que fazem duplicar, ou se não duplicar, quase duplicar os direitos de autor sobre uma obra que já está praticamente feita. Por isso ajuda. E depois há esses fenómenos, quando o José Rodrigues dos Santos, o nosso Dan Brown, não é? Que esses tipos descobriram de facto que havia um mercado nas várias línguas, não é? Às vezes em mercados pequeninos como o português também. Não é preciso ser o Dan Brown que se torna multimilionário, a vender para o cinema e tudo. Mas mesmo em países, cada país europeu tem o seu Dan Brown, que descobriu realmente que as pessoas têm uma certa apetência por um certo tipo de literatura da conspiração, do mundo alternativo, ou pelo menos do mundo histórico alternativo, e as pessoas de facto deixam-se apaixonar por isso. E se a pessoa tiver talento para escrever, de uma maneira sedutora para um leitor médio que não seja muito exigente, pode ganhar imenso dinheiro. Isso é fora de tópico, mas eu acho que isso é algo que falta na educação literária portuguesa nas escolas, que é comprar o livro físico. Ou seja, eu tive literatura, eu tive em Humanidades e tive literatura, ao contrário da maior parte do pessoal que tem Macs. E nós, de facto, comprávamos os livros, porque havia o entendimento que tínhamos que aprofundar o nosso conhecimento sobre
as matérias que dávamos e os livros que dávamos. Portanto, não nos ficávamos pelo manual. E era interessantíssimo, como nós éramos sempre os únicos na escola que andavam com livros mesmo, debaixo do braço. Em economia, no curso de economia que eu fiz, ler um livro, quer dizer, havia muitos livros de manuais de, sei lá, de macro, de micro, etc. Livros para ler, prosa corrida para ler, não havia nem uma coisa que não existia. Não. Mas isto que o Miguel está a dizer é completamente normal. Eu tive do outro lado do espectro, eu tive Max. E quem... Max é o quê? É Matemática Aplicada às Ciências Sociais. Ok. E então, quem andava com um livro eram os de literatura ou aqueles que realmente tinham interesse. Eu lembro-me de ter... os Lusíadas, por acaso, não era dos meus favoritos. Mas lembro-me de ter colegas que andavam com o livro e só... olha, deixa lá ver isso, não sei o quê, não sei o que mais. E pegar-se e ler-se umas páginas. Isto até é capaz de ser engraçado. Isso aconteceu-me com pessoa. Eu andava tinha os livros, os pequeninos dos poemas. Alguns heterónimos. E só a experiência de estar a apanhar o autocarro e ir ali, pá, fica sem bateria, não sei o que é que eu vou fazer agora? Vou ler um bocado. E acho que é aí que começa. E o contacto é muito mais importante do que com o manual, que nunca vai acontecer. É isso, que o manual é passar os olhos. É passar os olhos por aquilo e depois tem uns exercícios por baixo. É completamente diferente. Uma coisa que eu não sabia quando era miúdo e se soubesse teria emprego melhor o meu tempo, é que de facto quem gosta de ler nunca está só, não é? Portanto, nunca há momentos mortos da nossa vida, os momentos de espera, seja no hospital, ou à espera do mal, ou à espera do autocarro, seja o que for. Enfim, nós nunca estamos sós, estamos acompanhados e às vezes acompanhados por pessoas excepcionais. Mas lá está, para isso também é preciso uma certa habituação, a que nem todas as pessoas têm acesso, e eu também não tive, eu também não tinha esse hábito quando era adolescente, como eu vos disse. Mas é verdade, quem gosta de ler nunca está só, nunca tem que estar só. E eu vejo que os telemóveis hoje tornaram-se um substituto dessa possível amizade que se pode travar através dos livros, e nesse sentido é muito empobrecedor e perigoso. Eu estou-vos sempre a dizer isso, mas é inútil, eu sei. Por isso é que nós não usamos Para os alunos do primeiro ano que ainda não aprenderam, já vamos a meio do semestre, telemóvel na aula TGL. Não existe. Não existe. Mas pelos vistos existe, porque a malta está sempre a ganhar aquilo. Desnecessariamente, porque se querem mesmo ver uma boa story, não a do Instagram, ouçam o professor Miguel Morgado. Boa. Ele tinha planeado, esta foi boa. Não foi boa. Não foi fechado a ferro, mas foi boa. Foi boa. Pronto. Mas é verdade, eu acho que falta mesmo educação literária em Portugal. Mas depois isso acaba por ser colmatado quando chegamos aqui, a estas grandes casas, como o IEP. Pelo menos eu sinto isso. E nós falámos disto há bocado. O IEP preencheu-nos imenso. Imenso. Tornou-se não parte da minha vida, e se calhar, acho que falo pelos dois, mas a grande parte da nossa vida. Ou seja, não é... Eu vejo isso como de outros amigos meus que andam na faculdade. E acho que é aqui que eu marco a distinção entre o que é a Católica, especificamente o IEP, porque é aquilo que eu conheço, e os outros cursos e outras faculdades. Eu acho que o IEP oferece uma convivência e uma política, talvez pelas portas abertas, dos gabinetes dos professores e etc., por este tipo de dinâmica ser possível, que dá asas a que isto seja muito mais do que simplesmente estar a fazer o curso. Eu queria dizer duas coisas, uma a propósito disto e outra a propósito do que estávamos a dizer antes sobre os livros. A Católica sempre se viu, até pela maneira como nasceu, uma universidade pequenina, que o Estado Novo, o Salazar nunca quis uma universidade católica em Portugal, depois é que abre quando o Salazar já não é vivo, e depois ela continua a ser muito pequenina até meados dos anos 80. A Universidade Católica é uma universidade muito pequena até meados dos anos 80, mas aí é que ela cresce, sobretudo no final dos anos 80. Mas eu ouvi pela primeira vez o professor Mário Pinto dizer isto já há muitos anos. A Universidade Católica sempre quis ser uma comunidade. A universidade, enfim, desde que ela é fundada, desde que ela é inventada no Ocidente, no século XI ou assim,
em Itália, que a ideia era precisamente uma comunidade, que queria ser uma comunidade, de certa maneira até está um bocado isolada do resto da sociedade, onde as pessoas estão ali, naquele caso clérigos, outros que não eram clérigos, a estudar e ali num compromisso com a aprendizagem, com o conhecimento, com a procura da verdade. E isso pressupunha uma comunidade em que pessoas diferentes, os mestres, os aprendizes, partilham coisas e partilham a vida. E a Católica sempre quis reproduzir um bocadinho naquilo que era possível, aproveitando também o facto de ser pequenina, que isso ajudava, de não ser burocratizada, como eram as universidades do Estado, de não ser massificada, como eram as universidades do Estado, de conseguir reproduzir esse aspecto comunitário. Quando o IEP nasce, já a Universidade Católica já era maior, já era bastante maior, porque houve um grande sucesso aqui em Lisboa com a Faculdade de Direito e sobretudo com a Faculdade de Economia e Gestão. Mas a Faculdade de Ciências Humanas também cresceu muito, e vários institutos que foram também crescendo. A universidade era muito maior já. Mas com a possibilidade de se criar um instituto, que este instituto também fosse uma comunidade, tivesse uma vida comunitária. E muitas das coisas, o IEP mudou muito ao longo dos anos, mas uma das coisas que foi-se tentando preservar sempre foi isso, que houvesse vida comunitária. Mas quando a licenciatura abriu, no início o IEP não tinha licenciatura, só para aí em 2002, se a memória não me falha, que a licenciatura abre. E eu era professor nessa licenciatura, era muito novo na altura, mas era professor, e como eu e mais alguns colegas meus éramos muito novos, éramos pouco mais velhos que os alunos, e então dava imenso para partilhar a vida com os alunos, porque Claro. enfim, eram vidas quase idênticas, só que havia ali 5 ou 6 anos de diferença, às vezes nem tanto. E depois isso foi ficando. Esses hábitos foram ficando, mesmo quando o IEP cresceu muito, que era minúsculo no início, depois cresceu muito, essa vida comunitária foi continuando e em grande medida, a partir de uma certa fase, já por iniciativa dos alunos, já não dos professores e da direção, da estrutura, mas eram os próprios alunos que já sabiam reproduzir aquilo de geração em geração, de geração estudantil, Isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu, que eu acho que se deve tentar conservar a todo o custo. Depois, sobre os livros, sobre aquilo que estávamos a falar há pouco, sobre a ausência da cultura literária. Vejam que isto, e a propósito de telemóveis também, eu lembrei-me, porque muitas vezes faço esta recomendação, há um livro extraordinário que até já gerou 2 adaptações para o cinema, uma recente, que é uma porcaria, não vale nada, não vale nada, mas uma dos anos 60 fabulosa, com o Oscar Werner, que era um ator alemão de quem eu gostava muito, no papel principal, protagonista, que é o Fahrenheit 451. Já ouviram falar do livro do Ray Bradbury? Lemos o livro. Pronto, o Aliás, livro... o professor estava a falar ainda há bocado de Setúbal, estava-me a lembrar desse livro. Aquilo é curioso porque as pessoas pensam que o Ray Bradbury escreveu aquilo ao estilo do Huxley ou do Orwell ou do Zamiati, no Denúncia da Sociedade Totalitária. Mas o livro não é nada sobre a sociedade totalitária, nada. O livro é sobre a sociedade do entretenimento que é a nossa. Não tem nada a ver com o totalitarismo, aquela sociedade, nada. Sim, aquela conversa da televisão e do ecrã. É só televisão, é só bonecos e é, no fundo, A distância dos livros. secar da alma das pessoas o desejo de ler letras. Por isso é que quando o protagonista no final foge a por si, no caso que ele era bombeiro, não é? Sim, sim. Não. Depois ele começa a ler e a interessar-se por aquilo e a revoltar-se contra aquela coisa toda. Também porque interage com a Clarice. Claro. E depois ele tem que fugir. Não é? Ele tem que fugir. E ele sabia, tinha aquela indicação que se algum dia acontecesse alguma coisa, ele tinha que pegar na linha de caminho de ferro, não é? E segui-la até ao fim. E que no final da linha de caminho de ferro ele iria encontrar o mundo onde ele gostaria de viver. E o que é que ele encontra quando chega ao final da linha de caminho de ferro? Vocês sabem, não é? Ele encontra pessoas que são livres. Uma comunidade em que eles são livres. Um deles é Platão. Um deles é Platão, o outro é o vermelho negro do Stendhal. É isso. É muito giro aquilo. Mas muitas vezes as pessoas perdem a noção e acham que aquilo é uma denúncia da sociedade totalitária, comunista ou nacional-socialista. Não é nada disso. Não, o tema do livro não é nada disso. Às vezes fico pasmado como é que se interpreta o livro daquela maneira, de maneira tão errada. Aquilo é uma crítica da sociedade do entretenimento, na altura do Ray Bradbury, da chegada triunfal da televisão. Claro que o livro é muito anterior e, portanto, é da chegada triunfal da televisão, não é destes meios mais recentes. Mas hoje adaptado a estes meios mais Claro, recentes ainda se torna ainda mais era atual. pior. Hipérbole, claro, Ainda se torna mais uma hipérbole. Nós temos é que pensar na fenomenal presciência do Ray Bradbury e de outro tipo,
um bocadinho mais novo que o Ray Bradbury, um americano também, com quem eu aprendi muito estas questões das maleitas da sociedade do entretenimento, que é um tipo chamado Neil Postman, que ele também tem um livro fantástico, um best-seller, que se chama Entertaining Ourselves to Death. Um grande livro sobre isso. Já não é ficção, como é o do Bradbury, mas é um belo livro também sobre estes temas. E é um livro de meados da década de 80. Então ainda estávamos a anos-luz da internet e dessas coisas todas. Fixe. Vamos à edição de perguntinhas. Preparámos aqui um pequeno joguinho. Está bem. O Miguel pode começar. Posso começar? Temos algumas perguntas de ou este ou aquele. Eu raramente respondo a essas perguntas, mas está bem, vá. Professor, isto é ping-pong. Eu não jogo ping-pong. Pronto. Platão ou Aristóteles? Tem de ser Platão, que é o fundador, não é? Tem de ser Platão. Locke ou Rousseau? Logo ocorre só. Reparem, essa pergunta não deve ser colocada nestes termos e eu vou-vos dizer porquê. Rousseau escreve nas Lettres écrites de la Montagne, não sei qual é o número da carta agora, não sei de cor, já li isto há uns anos, ele diz: eu segui os princípios de Locke estritamente. Ok. Isto é Rousseau que diz que é um Lockeano, não sou eu. Então se calhar vamos repetir-nos, mas pronto. São Tomás ou Santo Agostinho? Um grande Papa que nós tivemos, Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, um grande homem, um grande europeu. Uma vez li numa reflexão dele, autobiográfica nos tempos em que ele era aluno, de como ele ficou, de certa maneira, distanciado pela frieza intelectual de Tomás de Aquino. Era mais do tomismo do que do Tomás de Aquino, mas não interessa, de Tomás de Aquino. E que nada podia substituir a ideia agostiniana da relação de amor pessoal da criatura com Deus. Que era uma outra maneira de dizer Agostinho à frente de Tomás de Aquino. Então pronto, o professor subscreve essa... Eu aqui sigo a autoridade do José claro. Ratzinger. Prata Roca ou Rui Rio? Por amor de Deus. Não vou responder essa pergunta. Convenção do PSD ou um jantar de curso do IEP? Claro que é o jantar de curso do IEP, mas é que isso aí é de caras, sem hesitar. Um cocktail sem álcool ou um livro mal traduzido? Um cocktail sem álcool tem o nome de mocktail, que é uma espécie de troça de um cocktail. Um livro mal traduzido. Eu acho mais vale um livro mal traduzido do que um mocktail. E agora são um bocadinho diferentes. Eu vou perguntar algumas categorias e o professor vai ter de dizer que para o resto da vida, qual destes seria? Uma música para o resto da sua vida. Uma música para o resto da minha vida? Apenas uma, só pode ouvir uma música. Eu posso dizer qual é a música que dura e dura e dura desde os meus 13 anos. Por Então é aquilo que certamente Há essa. de ser essa. que é a música que eu ainda ouço. Há outras também, desde os meus 13 anos. Mas esta eu sei exatamente, porque o disco saiu em 1987. Um amigo meu gravou aquilo numa cassete, que na altura eu não comprava discos, portanto ele gravou aquilo numa cassete. Ele deu uma cassete e eu ouvi aquilo em loop toda a hora. E em grande até hoje, que é o True Faith dos New Order. Boa. E um livro para o resto da vida. Um livro para o resto da vida. Assim, para o resto da nossa vida tem que ser um livro que esteja permanentemente a ensinar-nos qualquer coisa. E por isso tem que ser um livro perfeito. Não é? Eu acho que sei o que é Há que vem. 2 livros que se podem candidatar ao título de livros perfeitos. E nós estudamos os 2, não é? É a República de Platão e a Divina Comédia. Boa. Uma comédia Vamos aceitar verdade. estas duas. Vamos aceitar estas duas porque Um elas prato. são comparáveis. Todos os dias, todas as refeições. Se eu acho que não consegui comer sempre a mesma comida, não faço ideia. Isso não sei dizer. Isto é como quem diz um Não sei prato dizer. favorito. Nem posso dar aquela resposta setubalense Choco do frito. choco frito. O Miguel disse isso! Eu nem sou. Quer dizer, gosto, mas Mas não é algo que me seduza particularmente. Tinha o carrapau. Acho que é um bom. O que é que a gente podia comer todos os dias? Eu tenho uma. Um belo peixinho grelhado, de mar aberto,
Grelhado por mim, À frente do pôr do sol, frente do pôr do com sol. um belo vermute no copo. Não, isso é ótimo, isso parece-me uma Ok. delícia. Então, para terminar, um cocktail para o resto da vida. Isso é difícil, há dezenas e dezenas de cocktails que são ótimos. Para o resto da vida não podia ser um doce. Eu gosto muito de cocktails doces, mas não pode ser um doce, porque senão enjoava. Só tem isto bem limado. Estou bem preparado. Nós não mandamos as perguntas. Há tantos que são tão bons. Acho que vamos para os clássicos e os que são fáceis de fazer. Um que é um clássico e é um cocktail perfeito, não custa nada fazer, nem é preciso shaker nem nada. É um Negroni. Negroni, 3 partes, 30 ml de gin, 30 de Martini Rosso, 30 de Campari. Fácil. Com gelo, só mexer. Como E está é. feito. Está E feito. podem fazer em Para o resto da casa. vida. E é perfeito, não enjoa. Tem muito álcool. Tem esse problema, tem muito álcool. É muito alcoólico. Mas é muito fácil de fazer. E não tem nada que enganar. E realmente é de um equilíbrio, de um aroma, de uma cor, que também é importante no cocktail, fabulosos. Tem um grande problema para o paladar português. Eu só me dei conta disso há uns anos. É raríssimo encontrar um português que goste de Campari. Que, no entanto, é um tipo de sabor que em Itália, na Grécia, toda a gente gosta. É estranho isso. É estranho. Sabor É preciso aqui, educar, no o caso do paladar. português, o paladar português para gostar de Campari. Eu também, no início, quando provei Campari, também não gostava. E agora acho ótimo o sabor a Campari. Eu acho que omiti aqui uma pergunta e o professor acabou de dizer. Grécia ou Itália? Grécia ou Itália? É difícil. Isso é muito difícil. São os dois um personal favorite. Eu acho que faria o que tenho feito na minha vida nos últimos anos, que é alternar entre um e outro. E no mesmo ano, alternar entre um e outro. Procuro fazer isso O melhor todos dos os dois anos. mundos. O não é? melhor dos dois É o mundos. melhor dos dois mundos. É isso. Muito obrigado, professor, por ter vindo. Obrigado Nada, rapazes. a quem está lá em casa, que viu mais um episódio. Podem esperar talvez uma maior periodicidade agora, que voltámos às aulas finalmente. E é isso, Miguel. Eu acho que é isso. Pá, agradecer aqui ao professor Miguel Morgado, Como sempre. disponível e pronto para ajudar-nos e com uma disposição incrível. Obrigado, professor. Obrigado, rapazes. Adeus. Até à próxima.